Daniel 10, 20 até 11, verso 4. Eu leio, você me acompanha aí silenciosamente, e a recomendação é sempre que você mantenha depois a sua Bíblia aberta, enquanto nos esforçamos para entender o sentido daquilo que foi escrito. Daniel 10, 20 até 11, 4 diz o seguinte: E ele disse: Sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declararei o que está expresso na Escritura da verdade, e ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Mas eu, no primeiro ano de Dario, o Medo, me levantei para o fortalecer e animar. Agora eu te declararei a verdade. Eis que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia, e o quarto será cumulado de grandes riquezas, mais do que todos. E, tornado forte por suas riquezas, empregará tudo contra o reino da Grécia. Depois se levantará um rei poderoso, que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Mas no auge o seu reino será quebrado e repartido para os 4 ventos do céu, mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros fora de seus descendentes. Até aí nós vamos orar intercedendo por nós, intercedendo pelo pregador, intercedendo pelos ouvintes. E eu quero aproveitar esse momento também de intercessão para, a pedido do nosso irmão Silvio, interceder pela mãe da sua cunhada. Cunhada do Silvio, esposa do irmão dele, chama-se Cecília. A mãe dela está gravemente enferma. Nome é Maria, mas o apelido de família é a dona Lilita. Então nós vamos orar pelo pregador, pelos ouvintes e também por dona Lilita. Senhor, aqui estamos nós diante do teu trono, pleiteando a favor daqueles que se encontram presentes aqui e daqueles que nos acompanham pela internet. O nosso pleito, a nossa súplica, o nosso pedido é iluminação. Que o Senhor nos dê a graça de contemplar a tua glória nas páginas da Escritura. Abra os nossos olhos, abra o nosso entendimento, e que, contemplando a glória do Senhor, nós mesmos sejamos transformados de glória em glória, segundo a imagem de Jesus. Mas além de suplicar, pedindo iluminação para nós queremos suplicar em favor de dona Lilita e da sua família. Pedir ao Senhor que o Senhor os visite com a tua graça. Que essa experiência de um ente querido no leito de enfermidade seja um cenário, seja uma oportunidade para que eles conheçam a glória do Senhor. Para que eles possam ver a beleza da tua santidade. E assim, Senhor, serem atraídos pela tua glória. Tenha misericórdia de dona Lilita e dos seus familiares. Cumpra a tua boa vontade na vida dela.
nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vocês já sabem mais ou menos qual é o contexto desta passagem. O povo de Israel já havia recebido autorização de Ciro para retornar à sua terra, saindo do exílio, e reconstruir a vida, reconstruir a cidade, reconstruir o templo que estava em ruínas. Talvez nos escape a nós a importância, o grande significado deste fato para o povo de Israel. Talvez a gente não tenha noção do que significou esta possibilidade de reconstruir a vida em Jerusalém. Irmãos, pensem comigo. Jerusalém era a cidade onde Deus mesmo escolheu habitar com o seu povo. Deus escolheu habitar, fazer o seu nome habitar no Monte Sião. O templo era um sinal visível da habitação de Deus com o seu povo. Portanto, ser arrancado de Jerusalém, ser levado para o cativeiro, era de fato uma experiência muito dolorosa para o judeu daqueles dias. E, igualmente, a possibilidade de retornar a Jerusalém, a possibilidade de reconstruir o templo, voltar a habitar com Deus em Jerusalém, era algo altamente alvissareiro e enchia o coração do povo de alegria intensa. Você conhece o Salmo 126, não conhece? Salmo 126 reflete esta alegria. O salmista diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, quando se tornou possível voltar a Jerusalém e reconstruir a vida lá, a gente ficou como quem sonha. Ele diz, então, a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua se encheu de júbilo. E entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Então, esse salmo nos ajuda a ter uma noção da alegria, do entusiasmo, do encantamento que tomou conta do povo de Israel com essa possibilidade de retornar a Jerusalém. Mas, irmãos, o sonho de habitar novamente com o Senhor em Jerusalém, vocês já sabem, está sendo agora ameaçado. É que os samaritanos resolveram sabotar as obras de reconstrução do templo. Eu já disse isso aqui, e vocês já sabem que os samaritanos promoveram uma campanha de difamação contra o povo de Deus. Escreveram cartas às autoridades, acusaram os judeus de rebelião, e isso acabou desaguando no embargo das obras. E vocês já sabem que o contexto aqui é um contexto de perturbação para Daniel. Daniel está perturbado. Já são 21 dias de abatimento. 21 dias de tristeza e angústia. E é nesse contexto em que Daniel está abatido, desanimado, desalentado com a situação do seu povo, que Deus envia a Daniel um mensageiro celestial
O mensageiro vai a Daniel para consolar o seu coração e para ajudá-lo a entender o que estava acontecendo. Então, esse é o contexto. E nós já vimos que este mensageiro celestial acabou atrasando na sua missão por 21 dias. Na mensagem passada, nós vimos que ele mesmo disse que tão logo Daniel começou a orar, ele foi enviado pelo Senhor a Daniel, mas por causa do seu envolvimento em batalhas nas regiões celestiais, ele acabou chegando com 21 dias de atraso. Notem agora, irmãos, na passagem que nós lemos, que mais uma vez o texto salienta o que estava se passando nos bastidores da história. Mais uma vez o texto chama a atenção do leitor para o que estava acontecendo nas regiões celestiais. Dê uma olhada aí no verso 20. Na segunda parte do verso 20, o mensageiro celestial diz que veio em missão a Daniel, mas ele já adianta que, depois de cumprir a sua missão de socorrer Daniel, ele teria que retornar para pelejar contra o príncipe dos persas e o príncipe da Grécia, que também virá. Nós já vimos que estes príncipes são seres espirituais do mal. Nós já vimos que são demônios encarregados de influenciar as nações contra o povo de Deus na terra. Então, irmãos, deste modo, Deus está mostrando a Daniel que forças espirituais do mal operam nas regiões celestes para tornar miserável a vida do povo de Deus na terra. Deus está aqui revelando a Daniel e a nós também que a oposição que o povo de Deus enfrenta no tempo, no espaço, na história, na terra, é parte de um conflito cósmico muito maior. É parte de um conflito cósmico de natureza espiritual. Então o Senhor está revelando a Daniel que a batalha do povo de Deus naqueles dias, enfrentando a oposição dos samaritanos, enfrentando o embargo das obras pelas autoridades, em última instância, não é uma batalha só do povo de Deus, mas é uma batalha do próprio Deus. Então, irmãos, aqui já está a primeira revelação consoladora para o coração de Daniel. É como se o Senhor estivesse dizendo a Daniel, relaxa, meu filho, descansa. A oposição dos samaritanos, a peleja do meu povo, não é simplesmente a peleja do meu povo, é a minha peleja. Então, é altamente consolador para o coração de Daniel saber que a peleja não é somente do povo, mas é a peleja do próprio Senhor. O Senhor peleja pelo seu povo e isso é consolador. Pois, como Paulo vai dizer mais tarde, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, essa é a primeira revelação
que Deus oferece a Daniel a fim de levar consolo ao coração dele. Agora, vejam a pergunta que o mensageiro celestial faz a Daniel no verso 20. No verso 20, o mensageiro celestial pergunta a Daniel: sabes por que eu vim a ti? Daniel, você sabe por que é que eu fui enviado a você? E no verso 21, ele mesmo responde: te declararei o que está expresso na Escritura da verdade. Então, o mensageiro celestial está dizendo a Daniel que ele recebeu de Deus a missão de declarar a Daniel o que estava expresso na Escritura da verdade. O que isso significa, irmãos? A expressão Escritura da verdade é uma maneira de se referir ao eterno decreto de Deus. Por exemplo, o salmista, lá no Salmo 139, usa linguagem semelhante. O salmista diz lá no Salmo 139, no teu livro foram escritos todos os meus dias. Todos eles escritos e determinados, quando nenhum deles havia ainda. Então, Escritura da verdade, o livro de Deus, são expressões bíblicas para se referir ao eterno decreto de Deus. Para a Escritura, a história não é outra coisa senão a execução de um plano que Deus elaborou antes da fundação do mundo. Então, o ser angelical que é enviado a Daniel diz a Daniel que a sua missão era revelar a Daniel parte daquilo que o próprio Deus havia decretado antes da fundação do mundo. Então ele veio para revelar a Daniel que Deus tinha decretado, ou o que Deus tinha decretado para o futuro do seu povo. Deste modo, irmãos, o ser celestial que veio em socorro de Daniel, veio para informar a Daniel, não apenas que o Senhor peleja pelo seu povo, mas também para revelar a Daniel que aquilo que acontece na história foi escrito e determinado pelo próprio Deus. Esta é a visão bíblica, a visão cristã da história. Para nós, a história não é uma sucessão de eventos, de acontecimentos resultantes do acaso. Mas para nós, os crentes, para nós que cremos na Bíblia, a história é a execução no tempo do plano elaborado por Deus na eternidade. Então, meus irmãos, Daniel estava surpreso. Daniel estava abatido com a oposição dos samaritanos. E para consolo do seu coração, Deus lhe mostra que os acontecimentos da história estão simplesmente seguindo o script, seguindo o roteiro que o próprio Deus havia elaborado. Para consolo do coração de Daniel, Deus está fazendo Daniel saber aqui que ele, o Senhor, é aquele que sabe o fim desde o começo.
a oposição dos samaritanos, o embargo das obras, não fogem ao que Deus mesmo havia determinado. É isso que Deus está fazendo Daniel saber. Diz o ser angelical: sabe por que é que eu vim? Eu vim para fazer você saber o que está expresso na Escritura da verdade. Então, primeiro lugar, o mensageiro celestial faz Daniel saber que Deus peleja pelo seu povo. Em segundo lugar, ele faz Daniel saber que Deus sabe o começo até o fim, o início até o fim de todas as coisas. E em seguida, o mensageiro celestial passa a dar a Daniel informações detalhadas a respeito do que está para acontecer na história do seu povo. Irmãos, Deus já havia dado a Daniel revelação a respeito de eventos futuros. Nós já vimos isso nos capítulos passados. Mas agora o mensageiro celestial vai falar destes mesmos eventos com uma clareza maior. Vai falar destes mesmos eventos com mais detalhes. Diferentemente das visões anteriores, o mensageiro celestial agora vai usar uma linguagem direta, uma linguagem comum. Não é mais aquela linguagem simbólica, cheia de animais estranhos, com vários chifres, com vários olhos, com várias cabeças. E não apenas uma clareza maior, mas uma revelação muito mais detalhada do que a revelação que Daniel tivera até então. Irmãos, a riqueza de detalhes é tal que muitos estudiosos acham que esse capítulo 11 foi escrito depois que as coisas aconteceram. Tal é a riqueza de detalhes. Mas isso é um engano. Isso não é verdade. Daniel está aqui tomando conhecimento dos fatos bem antes de eles acontecerem. O que temos aqui não é história, o que temos aqui é profecia. Então vejam os detalhes. Verso 2, o mensageiro celestial revela a Daniel detalhes a respeito da queda, do fim do Império Medo-Persa e da ascensão do Império Grego. Irmãos, este fim do Império Medo-Persa e o surgimento do Império Grego não era novidade para Daniel. Já em 3 ocasiões anteriores, o Senhor revelou isso a Daniel. Você se lembra? Quando Nabucodonosor teve aquele sonho da estátua. Lembram lá? Vários metais, lá no capítulo 2. Então, lá naquele sonho, Deus já havia revelado para Daniel que o Império Medo-Persa seria sucedido pelo Império Grego. Depois, numa segunda oportunidade, lá no capítulo 7, Daniel viu 4 animais estranhos surgindo do mar. E um dos animais que Daniel viu era semelhante a um urso que representava o Império Medo-Persa. Depois do urso, Daniel vê surgir outro animal semelhante a um leopardo, que tinha nas costas 4 asas, 4 cabeças, representando o Império Grego. E Daniel diz que o domínio foi dado ao leopardo, significando que o Império Grego, o império que hoje nós sabemos de Alexandre o Grande, haveria de derrotar o Império Medo-Persa.
Então, Daniel já tinha recebido revelações a respeito desses fatos. E a terceira vez que Deus revelou isso para Daniel foi lá, às margens do rio Ulai, capítulo 8. O Império Medo-Persa lá é simbolizado por um carneiro com 2 chifres, um maior do que o outro. E esse carneiro, na visão de Daniel, lá às margens do rio Ulai, é derrotado por um bode, símbolo do Império Grego. Então, em suma, em 3 ocasiões diferentes, Deus já havia revelado a Daniel o surgimento e a queda desses impérios quando eles sequer existiam. Mas agora, no texto que estamos olhando hoje, aí no verso 2, o mensageiro celestial vai revelar mais detalhes do que haveria de acontecer. Veja o que ele diz aí no verso 2. Agora, eu te declararei a verdade. Eis que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia, e o 4º será acumulado de grandes riquezas mais do que todos, e tornado forte por suas riquezas, empregará tudo contra o reino da Grécia. Então, o mensageiro celestial está fazendo Daniel saber que depois de uma sucessão de 3 reis no Império Medo-Persa, se levantaria um 4º rei, que seria alguém muito rico, muito poderoso, e que haveria de juntar toda a sua força, todo o seu poder, toda a sua influência contra o Império da Grécia. Irmãos, quando nós olhamos para os livros de história hoje, nós descobrimos que estas coisas aconteceram exatamente como o mensageiro celestial revelou a Daniel. Hoje nós sabemos que os 3 reis, depois de Ciro, no Império Persa, foram Cambises, Ismerdes, que foi um usurpador, e Dario I. Isso está nos livros de história. E depois destes 3, quem surge no cenário da história? Assume o trono o filho de Dario I, Xerxes I. Você conhece esse Xerxes, só que você conhece com outro nome. Você já ouviu falar daquele rei persa Assuero, lá do livro de Esther? É o mesmo homem, aquele da história da rainha Esther. E como previu o mensageiro celestial, Xerxes, ou Assuero, se tornou rico e poderoso. Empregou toda a força, todo o poder, toda a influência que ele tinha contra os gregos. Aliás, esta luta, essa indisposição com os gregos já vinha da época de Dario I, o seu filho. Dario I foi derrotado pelos gregos de uma maneira vergonhosa, numa batalha famosa, conhecida como Batalha de Maratona. Maratona é o local onde a batalha aconteceu. Diz a lenda que o nome desta prova de resistência que a gente conhece hoje nos Jogos Olímpicos, maratona, vem dessa batalha. Um enviado de Maratona até a capital da Grécia para anunciar a vitória dos gregos, correu quilômetros para dar essa notícia
E diz a lenda que ele deu a notícia da vitória dos gregos e desfaleceu, morreu. Então, dizem que vem daí. Xerxes resolve, então, 10 anos depois, vingar o seu pai Dario I. Junta todas as suas forças, todo o seu poderio para atacar os gregos. E a história diz hoje para nós que o Império Medo-Persa, apesar da sua força e do seu poderio, foi derrotado pelos gregos na famosa Batalha de Salamina. Com isso se deu a decadência do Império Medo-Persa e os gregos ganharam a hegemonia mundial. Preste atenção. Quando Daniel tomou antecipadamente conhecimento dessas coisas, não havia império grego algum. Os gregos não passavam de um punhado de cidades-estados com nenhuma conexão entre elas. Pelo contrário, eram cidades-estados rivais umas das outras. Atenas, por exemplo, sempre foi rival de Esparta. Eram cidades-estados isoladas, independentes, sem conexão entre si. Então, falar a Daniel a respeito de um império grego que teria a hegemonia no mundo era anunciar algo muito pouco provável. O que nós temos aqui é profecia dada por Deus a Daniel. Irmãos, é exatamente isso que o mensageiro celestial está dizendo a Daniel. Veja no verso 3, depois de falar da queda dos medos persas, no verso 3 ele diz: depois de quê? Depois da decadência do Império Medo-Persa, se levantará, verso 3, depois se levantará um poderoso que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. O mensageiro celestial, então, revela a Daniel que no bojo da ascensão dos gregos se levantaria um homem poderoso, um homem que reinaria com grande domínio, isto é, um reino com grande extensão territorial, e um homem que faria o que lhe aprouvesse. Quem é este rei poderoso do qual fala o verso 3? Irmãos, hoje nós sabemos. A história hoje nos fala de Alexandre Magno, filho de Filipe II, rei da Macedônia. O pai de Alexandre, com uma combinação de habilidade diplomática, oportunismo militar, ele conseguiu juntar as cidades-estados dos gregos, formar uma confederação, e esse projeto de hegemonia mundial dos gregos acabou sendo concluído com êxito pelo seu filho Alexandre. E Alexandre, irmãos, é um personagem histórico fascinante. Alexandre chegou ao poder aos 20 anos. Com 32 anos, portanto, 12 anos depois, já havia conquistado todo o mundo conhecido da época. Exatamente como previu o mensageiro celestial no verso 3, que ele reinaria com grande domínio. Seria um domínio de extensão territorial enorme. Mas vejam agora o verso 4. No verso 4, que é o último verso do nosso texto hoje,
O mensageiro celestial fala da queda desse homem que nós sabemos ser hoje Alexandre o Grande. Verso 4. Mas no auge o seu reino será quebrado e repartido para os 4 ventos do céu, mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros fora de seus descendentes. Irmãos, leiam os livros de história e vocês perceberão que aconteceu exatamente assim. Alexandre morreu aos 33 anos, no auge do seu poder. Os historiadores dizem que ele morreu com uma febre fulminante. Tudo indica que ele tenha contraído febre tifoide ou malária em uma das suas últimas batalhas na Índia. Curioso, não é? O homem mais poderoso do mundo, no auge da sua força e do seu poder, é tirado de cena, possivelmente por um mosquito. E quando Alexandre morreu, em uma idade jovem, o Império Grego foi repartido para 4 ventos, diz o verso aí. O que é isso? 4 ventos. É que, tendo morrido jovem, não deixou herdeiro, seu império foi dividido entre 4 dos seus generais: Ptolomeu, Seleuco, Lisímaco e Cassandro. Tudo aconteceu conforme revelou o mensageiro celestial a Daniel. Que o reino de Alexandre passaria a outros fora de seus descendentes. Veja aí o final do verso 4. Então, irmãos, o que o Senhor Deus está fazendo aqui com Daniel? Lembremos, Daniel está abatido, perturbado, porque o sonho de ver Jerusalém reconstruída, o templo reconstruído e o povo habitando com o seu Deus em Jerusalém está correndo risco. Há uma oposição dos samaritanos, as obras estão embargadas. Deus, então, está colocando em perspectiva as dificuldades que o seu povo estava enfrentando. Daniel deve compreender que a oposição dos samaritanos, as intrigas governamentais, as maquinações do palácio, o embargo das obras, nada disso estava acontecendo fora de controle. Deus está mostrando para Daniel que tudo estava decretado, tudo estava controlado, tudo estava dirigido e governado pelo Deus de Israel. Daniel precisa entender que o seu Deus sabe o fim desde o começo. Daniel precisa ser convencido de que Deus controla os assuntos dos homens. Deus controla os assuntos das nações. Que o coração do rei é como o ribeiro de águas nas mãos do Senhor e ele o inclina para onde quer. Os poderosos deste mundo são apenas instrumentos nas mãos do Senhor. Essa é a mensagem de Deus para Daniel naquela circunstância. Daniel sonhava em ver o seu povo habitando novamente com o Senhor em Jerusalém. Jerusalém terrestre. Assim como Daniel, nós também sonhamos em habitar novamente com o Senhor. Não na Jerusalém terrestre, mas na Jerusalém celeste. Nós sonhamos com a Jerusalém celeste,
que foi prometida, está lá no Apocalipse, que haverá de descer do céu como noiva adornada para o seu esposo. A promessa que nos foi feita é que Deus mesmo habitará conosco. Nós seremos povo de Deus e Deus mesmo habitará conosco. E nos enxugará dos olhos toda lágrima. Então essa é a promessa. Esse é o nosso sonho. Essa é a nossa expectativa. Mas, irmãos, quando nós olhamos para o mundo à nossa volta, o nosso sonho parece tão distante. Quando nós olhamos para o mundo à nossa volta, parece que forças enormes, poderosas, conspiram contra o plano do Senhor e do seu Cristo. Não é assim que nós nos sentimos muitas vezes desanimados? Por exemplo, nós temos assistido nesses dias o colapso da cultura ocidental. Quando nós olhamos ao nosso entorno, o que nós vemos é secularização, é relativismo moral, é materialismo dominando a nossa cultura. Quando olhamos no nosso entorno, o que nós vemos são o declínio dos valores judaicos cristãos, instituições como o casamento, a família, ruindo, as liberdades individuais sendo ameaçadas no Ocidente, a cultura do aborto sendo promovida, tudo isso sob os auspícios e o patrocínio do Estado. E como Daniel, nós corremos o risco de nos abater, de duvidar da promessa de habitar novamente com o Senhor na Jerusalém celestial. Por isso, irmãos, as mesmas verdades que Deus usou para consolar Daniel devem consolar a nós também hoje. Ao ver a cultura ocidental se deteriorando, nós precisamos ser lembrados de que todos os eventos do mundo, do maior ao mais insignificante, não somente são conhecidos de antemão pelo nosso Deus, mas estão debaixo do controle dele, do seu poder soberano. Quando vemos os homens ímpios prosperando nos seus maus intentos, nós precisamos acreditar que mesmo as ações más dos homens ímpios, finalmente cumprirão o santo e sábio propósito de Deus. Irmãos, quando o desânimo, a frustração bater à nossa porta, nós precisamos nos lembrar que Deus está onde Ele sempre esteve, no trono, conduzindo cada detalhe da história conforme o script, conforme o roteiro que Ele mesmo escreveu antes da fundação do mundo. E nós já sabemos como essa história terminará. Nós já sabemos que a história terminará com o triunfo de Cristo e dos seus eleitos, e com a condenação eterna dos inimigos do Senhor. De que lado você está? Que Deus nos ajude a nos mantermos firmes na nossa esperança, mesmo quando tudo à nossa volta parece indicar o contrário. Aquele que prometeu é fiel. Ele vai estabelecer novos céus e nova terra. Ele vai nos fazer habitar novamente com Ele na Jerusalém celestial. Que Deus mantenha a nossa esperança viva no meio das provações e no meio dos desafios desse mundo mau.
Amém.